Bem, o Cacá é uma figura extraordinária, professor lá em Altos, e vem fazendo o trabalho dele com muita personalidade, não faz concessões. Vamos ver o que é que vai dar. Eu espero que ele consiga um espaço mais generoso no cenário piauiense, do modo geral. E agora vamos para o Cadeira na Calçada, um quadro que me é caríssimo, e hoje eu tenho a alegria de receber um irmão amigo, que é o Zé Afonso. Chega aí, Zé. Meu irmão querido, como é que você está? Bom dia. Chinês, se abanca aí honra, nessa cadeira. Bom, o Zé já teve aqui uma época quando ele lançou alguma coisa com fogo. A Cidade em Chamas, o livro. A Cidade em Chamas, o Zé Afonso esteve aqui. E vocês lembram o texto do Zé Afonso, embora não tenha a pretensão de ser história, é um texto literário, mas contém muito da história tenebrosa de Teresina. Agora o Zé, autor de alguns textos de teatro. Zé Afonso é dramaturgo, bastante conhecido em Teresina e fora de Teresina também. O Zé fez um texto, Itararé, era isso o título original? O título original. Itararé, a República dos Desvalidos. Agora o tipo foi simplificado e virou só a República dos Desvalidos. Me diz uma coisa, meu irmão. Aquele texto que você escreveu à época, você teve que mexer na estrutura, acrescentar coisas, ele continua atual? Ele continua atual. Meu irmão, o texto está mais atual do que foi em 83. Que coisa, né? Muito mais atual. A corrupção aumentou profundamente. A situação das casas populares é uma tragédia para o povo brasileiro. É uma tragédia isso. Zé Afonso, desculpa aí. É você colocar uma família dentro de um espaço de 30 metros quadrados, isso é pouco menos que uma prisão, não é? Derrubam-se todas as árvores da área. Quando você entrega aquilo, a parede, se você puser um armador, a parede cai. A porta, quando você fecha, a porta cai. Sim, Zé, mas desculpa aí, é porque... Mas isso, é verdade. Então, um texto muito mais atual. Eu tirei algumas coisas do texto, eu tirei. É um musical, é uma comédia musical que tem 12 músicas, feita pelo maestro Aurélio Melo sobre o texto. Eu tirei 2 músicas. Uma chamada Brinquedo e uma outra que é falando de Bumba Meu Boi, de Não Se Pode, que tive que tirar essas 2 músicas. Ficaram 10 músicas. E algumas coisas do texto também tirei, cortei, para enxugar mais, mas sem perder aquilo que é a comédia, uma farsa, uma sátira, é um drama e também é uma tragédia. Porque tem momentos do espetáculo que é uma tragédia. O sofrimento de uma das personagens, que é a Rosa Pacu, tem um momento que ela para tudo, porque ela vive brincando, moleca, falando coisas engraçadas, tirado da linguagem popular, Sinésio. Aqueles ditos populares que tem lá, nenhum foi criado por mim. Eu ouvi, alguns eu ouvia desde criança, em Campo Maior, que é a minha terra, e outros ouvi por aqui, por Teresina, quando estava escrevendo. Eu comecei a escrever esse texto em 80, terminei em 81, ensaiamos em 82 e estreamos em 1983. Então, é um texto atualíssimo, engraçadíssimo. Eu fiquei muito contente, fiquei muito contente com esses 3 dias de apresentação no Teatro 4 de Setembro, sexta, sábado e domingo passado. Eu fiquei muito contente porque a reação da plateia, não tinha público grandioso. Nós não tivemos... Mas não tem para ninguém, quer dizer, não precisa ficar preocupado se não for gente que vem lá de cima. Para Catanica por aqui, né? Caçanico por aqui, não tem grande plateia para ninguém. Mas o que importa, tinha uma plateia qualificada. Ah, com certeza. Tinha, com certeza. Gente que tinha visto o espetáculo, que comentou para outra e a coisa foi pegando, que é a melhor publicidade que existe. A melhor publicidade. Mas quando o Afonso está falando a respeito de atualidade, eu escrevi um texto em 1970 e alguma coisinha, uma paródia, uma brincadeira que eu fiz em cima do O País de São Saruê, Viagem a São Saruê, do Camilo, de José Camilo. E perdi esse texto, fiz uma leitura dramática à época, porque não se podia apresentar, na época da ditadura. O Francisco Augusto, fez uma leitura no Teatro 4 de Setembro, e eu perdi esse texto. Muito tempo depois eu encontrei, o Pedro Costa publicou o texto, eu esqueci novamente, e quando foi agora, ou seja, 40 anos depois, eu encontro o texto, fui ler e fiquei triste de morrer. O texto nunca esteve tão atualizado. O país sempre acha um jeito de piorar, Zé Afonso? De piorar, infelizmente. O que é isso? Infelizmente, essa é a tragédia que a gente vive nesse país. Desde sempre, mas está pior, Sinésio. Está muito pior. A corrupção está na Chegou cara a de todo mundo. níveis que não...
Isso é uma loucura. Eu estava vendo hoje no jornal que só o anúncio da possibilidade da presidente da Petrobras sair da empresa aumentou o valor das ações em quase 10%. Quer dizer, isso é uma loucura. Não só ela, como os 5 da diretoria. Todos saíram. Que é isso, José Afonso? Por favor, nós estamos citando aqui um escândalo que vai ser sufocado por outro que deve aparecer. Dizem que o do BNDES é ainda muito mais cabeludo, não é? Viu? Agora, não há dúvida, cuidado, que fique claro aqui, não há dúvida que muita coisa melhorou, né, Zé Afonso? Sim. As crianças na escola, o número de crianças na escola é muito maior. As pessoas recebendo um Bolsa Família, que é insignificante, mas tirou as pessoas da miséria absoluta. Tirou. As pessoas estão consumindo mais, inclusive comida e bens. Isso é progresso. Mas, por favor, esse país poderia ter avançado muito mais, né, Zé? Poderia ter avançado muito mais. Então, se você for, porque a peça volta, assim, em março, terá uma nova temporada no Teatro 4 de Setembro e vai ter também, vai ao povo, vai para a praça pública. Nós vamos apresentar no dia 7 de março, está previsto dia 7 de março, a apresentação na Praça do Poti Velho. É ótimo, né, para o povo, na praça mesmo, na Praça do Poti Velho. É um musical, o Aurélio Melo toca, o Wilker Marques, o Paulo Aquino, o Gilson e o Gustavo Baião. É uma graça, você morre de rir. Tem umas coisas que pesam, tem gente que chorou em determinada cena, tem outros que gargalham. Itararé sempre foi esse espetáculo, essa República dos Desvalores, sempre foi um espetáculo que ou se odeia ao extremo... Ou que se ama mesmo, se adora, não é? É isso, Sempre foi assim. Foi radical. Sempre, me lembro disso, da primeira montagem, havia pessoas chutando a porta na saída e havia pessoas que ficavam aplaudindo de pé até não ter mais notícia de ninguém. Exatamente. Olha, o que o Zé Afonso está fazendo, e é bom que ele esteja aqui agora, houve uma época, e o Zé Afonso pode testemunhar isso, que o teatro do Piauí, o teatro de pobre, o teatro da periferia aflorou com uma força enorme. Depois esse teatro desapareceu e por pouco Zé Afonso não morreu mesmo. Houve um vazio enorme em Teresina. Você diria, mas cadê o pessoal que fazia teatro aqui? É verdade mesmo. Coisa maluca, né, Zé Afonso? Foi muito ruim. Foi muito ruim. Muito ruim para o teatro. O Zé Afonso estava viajando, saiu de Teresina, foi não sei para onde. O pessoal remanescente, todo mundo sem achar um espaço. E, curiosamente, quando o Zé Afonso começou a fazer teatro aqui, não tinha o Teatro do Odisseu. Não tinha. E não tinha o Teatro do Boi, que são casas de espetáculos maravilhosas e outros auditórios que nós temos hoje em Teresina, não é? É verdade. Precisamos reconquistar esse público. Precisamos reconquistar, precisamos aumentar as plateias, principalmente de teatro. O Menino do Humor tem tido boa plateia. Porque eles estão na televisão e estão sempre trabalhando, exatamente, né? Exatamente. Eles estão sempre em evidência e estão sempre apresentando shows no teatro. Agora mesmo em janeiro já teve shows do João Cláudio, do Amaury. Vai ter agora, já vai ter o Odisseu. Do Odisseu, eles que é muito bom. Eles estão sempre fazendo, são muito bons. Muito bons. Então, o que o Zé Afonso está dizendo aí, e agora nós temos uma escola de teatro. Nós temos uma escola de formação de atores, não é, Zé Afonso? É uma coisa nova, porque na época dele era na base da cara e da coragem, você improvisava, tinha gente que dava certo. Você lembra? Que de repente você pegava um cara que nunca tinha sido ator, jogava no palco e ele emplacava, outros não. Você hoje tem escola. E essa escola qualifica as pessoas. É uma homenagem a um dos grandes dramaturgos de nossa terra, que é o professor Gomes Campos. Né? Foi homenageado pelo Salão do Livro e tal do ano passado. Olha, precisamos fazer com que, outra vez, o Teatro do Piauí possa lotar a casa. Eu me lembro que, e o Zé Afonso também, embora seja mais novo, que na época do Santana e Silva, o Santana apresentava 500 anos a tragédia do Gólgota, lembra disso? E o teatro ficava absolutamente lotado. Tinha uma peça do Santana e Silva... Mas Livrai-nos do Mal, não. Mas Livrai-nos do Mal. Mas Livrai-nos do Mal. Quantas vezes aquilo foi apresentado, Zé Afonso? Centenas de vezes. Alto do Lampião no Além, antes do Grupo Arém, você lembra? Já fazia sucesso absoluto, e tal. Então, é bom ter o Zé Afonso aqui. Com certeza vai voltar a escrever coisas novas. E ele tem outros textos interessantes, além desse do Itararé. E, meu irmão, essa casa é sua. Quando você quiser falar alguma coisa, dar um recado, ou mesmo uma bronca no pessoal que está aí morrendo de preguiça, essa história, Zé Afonso, que me assusta muito,
do teresinense não sair mais à noite com medo não me agrada nada. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. Esse empobrecimento... Concordo plenamente. Eu não vou não, porque a Teresina está perigosa. Tá perigosa. Engraçado, todas as vezes que você recua, o marginal avança um passo, não é, meu irmão? Você recua... Vai conquistando. Olha uma coisa curiosa. As avenidas que tem polícia, ali, a Raul Lopes, você vê o fluxo. Aí você chega na beira do rio, aquela avenida que passa a Maranhão, que vai lá para o encontro dos rios, absolutamente despovoadas, porque, de repente, se você não cobrar das autoridades a presença da polícia, a presença da luz, a presença da segurança, o político vai refluindo e vai deixando tudo entregue às traças. Você viu coisa mais triste do que as praças de Teresina à noite, Afonso? São terrivelmente tristes. Você lembra? São terrivelmente Na nossa tristes. pobreza, a Sulica fazia a feirinha na Praça Saraiva. Você ia lá, e eu ia lá, e todo mundo ia. Quem é que consegue ir à Praça Saraiva hoje à noite, Afonso? Não vai. Está um lixo aquilo. Está totalmente dominada por drogueiros. Malucos de toda a ordem, né? Dia desse eu escrevi uma coisa e quero repetir aqui. Teresina hoje tem poucos doidos, mas tem loucos além da conta, né? Os doidos que nós tínhamos na cidade, o Manelão, a Nicinha, o Índio e tal, esses desapareceram. E os loucos tomaram conta da cidade, né, Zé? Bom, você tem um presente para você, que é uma caneca que eu sempre ofereço aos convidados aqui. Só que a Hot Brinde eu vou te entregar. A Hot Brinde não me entregou a caneca a tempo, mas você vai me cobrar e eu pago. Pedrinho, traga aí uma cajuína para o Zé Afonso. Você me cobra a caneca, eu vou ficar lhe devendo. Traga uma coisa decente. Traga uma cajuína decente. Aqui é o seguinte, fica quieto, espera, deixa eu contar aqui uma história. Essa cajuína é de boa procedência. Não é merchandising, não. A cajuína é boa. Mas o problema é que o Pedrinho levava para casa a cajuína e batizava. Zé Afonso, todo o sucesso do mundo. Obrigado. Ao seu trabalho, ao nosso trabalho. Obrigado.